Neste vídeo vamos ver como se poderia fazer o acompanhamento de uma obra através do lançamento dos autos de medição no programa GEST. Para o efeito, eu abri a base de dados da empresa e vou fazer todo o processo desde o início, ou seja, vou criar um pequeno orçamento e depois fazer os autos de medição para esse mesmo orçamento. Para o efeito, eu vou pedir então para abrir lado a lado a base de dados da empresa. E vou pedir para criar, por exemplo, uma obra que eu vou chamar de obra 07. Para fazer então essa minha obra, eu vou começar por introduzir os capítulos que fazem parte da obra. Por exemplo, vamos aqui colocar o capítulo de demolições, copiar aqui para o meu orçamento. Vou pedir para criar um capítulo de fundações, portanto vou arrastar esse capítulo também para aqui. Vou pedir para criar um capítulo de estrutura, okay. E vou largar esse mesmo capítulo de estrutura aqui também de baixo. E para exemplificar, penso que serão suficientes estes 3 capítulos. Dentro do capítulo de demolições eu vou introduzir aqui algumas atividades, eu vou aqui também à base de dados, buscar algumas atividades e vou copiá-las aqui para o capítulo 1. Vou arrastar agora como deve ser para aqui. Vou também na parte de fundações fazer a introdução de alguns elementos. Imaginemos que eu queria então um muro de betão, por exemplo. E imaginemos que eu queria também colocar betão de limpeza e depois sapatas e lentéis. E finalmente na parte de estrutura vou só meter aqui, por exemplo, uma cofragem de um pilar e um pouco mais. Vou largar aqui esse mesmo artigo. Já não necessito da base de preços aqui e vou aumentar então a minha visualização do orçamento que acabei de criar. Como podem constatar ao navegar no orçamento, eu tenho as fichas de preço aqui visíveis, mas faltam as medições. As medições ainda não foram introduzidas e, portanto, eu poderei fazer aqui a introdução dessas mesmas medições. Vamos aqui indicar que tínhamos paredes para demolir no piso 1. Vamos indicar 12 metros, não precisávamos da largura e precisávamos sim de indicar a altura dessas mesmas paredes. Vamos indicar que tínhamos também algumas paredes com um bocadinho menos de altura, por exemplo, tínhamos 10 metros de paredes com 2,80 metros. E depois no piso 0 vamos indicar que tínhamos também algumas paredes para demolir. Mesmo com a questão dos pavimentos, vou só aqui indicar alguma informação, não vou estar a detalhar muito. Só a título de exemplo, só para termos medições neste orçamento. Vou também indicar aqui o muro de betão, que era um muro de, imaginemos, 6 metros por 3 metros de altura. A indicação dos metros quadrados também de betão de limpeza que seriam necessários. Vamos aqui meter uma coisa qualquer. E depois em sapatas também informação desculpa, ter aqui então o valor de 0,4. Finalmente as cofragens de pilares, portanto iríamos aqui colocar, e eu vou meter aqui um valor total, nem vou estar a personalizar por linhas, vou só meter aqui
14. E, portanto, com a introdução destas medições, tínhamos o nosso orçamento, a nossa obra concluída. Digamos que para nós a obra seria estes trabalhos que aqui estão identificados. E, portanto, poderia fechar aqui esta caixa, o orçamento, e mais tarde, com o desenrolar da obra, quando fosse necessário realizar os autos, fosse eu empreiteiro ou fosse eu da fiscalização, posso rapidamente chegar aqui e pedir para realizar o auto de medição. Então, como é que isso se faz? Portanto, tenho aqui um primeiro ícone que me permite criar um novo auto de medição e o programa, vou só pedir aqui que o auto seja parcial e não acumulado, e, portanto, vou pedir então esse primeiro auto de medição e o que o programa faz é, ao nome da obra, reconhece que este é o primeiro auto de medição, acrescenta auto de medição 01. É um nome que ele sugere, mas nós podemos, se quisermos mudar, meter aqui janeiro de 2011, aquilo que eu quiser colocar. Neste caso, eu vou deixar então o nome que o programa sugeriu e o programa cria-me aqui o auto de medição do mês 1 vazio. E agora eu tinha a possibilidade de fazer a introdução das medições desse mês, dos trabalhos desse mês, de várias formas. Podia, por simplesmente, introduzir aqui o seu valor, podia medir no mid-plano, graficamente introduzir aqui o seu valor, poderia definir por percentagens que estava tudo, por exemplo, realizado, 100%, ou indicar que tinha sido feita uma determinada percentagem dos trabalhos, ou poderia ir linha a linha de medição, desbloquear aquilo que já estava feito. Imaginemos que eu tinha terminado já as demolições do piso 1 e, portanto, desbloqueava esta primeira linha, desbloqueava esta segunda linha e reparem que as medições destas duas linhas foram incluídas aqui. E, portanto, quando eu fizer guardar, é essa informação que para aqui vai. Ao mesmo tempo, o programa indica-me já que estão realizados 60% dos trabalhos que estavam previstos no orçamento. Falta ainda realizar 42 metros quadrados e, portanto, falta ainda faturar 283,50 €. Trabalhos a mais não existem ainda, uma vez que ainda nem sequer fizemos os trabalhos que estavam previstos. Feitos estão 64 metros quadrados e a faturar estão 432 €. E, portanto, poderia ir assim fazendo a indicação dos trabalhos que estavam realizados. Imaginemos que 50% do trabalho de demolição dos pavimentos estava realizado. Eu poderia, por isso, simplesmente chegar aqui. Vou apagar aqui esta informação. E poderia chegar aqui e introduzir, então, que em vez dos 264 que ali estão, estavam realizados 132 metros e, portanto, ter aqui 50% dos trabalhos realizados. Depois, no mês 2, faria o mesmo processo. Portanto, viria aqui, pedia para criar um novo auto de medição. O programa já me iria criar o auto de medição número 2. Vai aparecer aqui exatamente esse auto de medição número 2. E imaginemos então que eu tinha realizado os 42 metros que faltavam, ok? Que tinha realizado os 132 metros quadrados também que faltavam, portanto reparem que os trabalhos estão realizados na sua totalidade, que já tinha feito o muro de betão, e cliquei aqui no ícone de 100% para validar logo a linha de medição, e podia até recorrer a um outro sistema de introdução de medições, que é, por exemplo, estão previstos 331 € de trabalho a nível do betão de limpeza, e eu vou indicar que fiz o equivalente a 100 € de trabalho e, portanto, o programa calcula-me a medição respectiva. Após ter aqui definido então os trabalhos do mês 2, podia criar um novo auto de medição. O programa vai me indicar que é já o auto de medição do mês 3, é exatamente isso que eu pretendo. E, portanto, cá tenho a possibilidade de realizar então a introdução dos trabalhos do mês 3. E, portanto, poderia indicar aqui que tinha feito 120 metros. Okay? E reparem que passámos os 100% e, portanto, o programa começa a indicar-me desde já que eu tenho um desvio, tenho trabalhos a mais neste mês correspondentes a 19,48 metros quadrados, que correspondem a 44,80 €. Portanto, assim que eu faço o lançamento do auto de medição, começa a detectar logo os desvios. E depois poderia aqui indicar também que este trabalho estava feito a 100%. E, portanto, é fácil ir fazendo os autos de medição de cada um dos meses. Podemos então verificar que, ao utilizar este sistema centralizado que nos permite o programa GEST, nós temos sempre informação sobre aquilo que estava previsto ser realizado na obra, o nosso orçamento,
E depois temos o histórico analítico da obra. O que é que aconteceu no mês 1, o que é que aconteceu no mês 2, o que é que aconteceu no mês 3, e temos o estado atual da obra. Portanto, o que é que já foi realizado, o que é que falta realizar e onde é que existem trabalhos a mais e que quantidades de trabalhos a mais existem. Era também possível introduzir artigos não previstos e, portanto, ter também esses artigos aqui incluídos neste histórico da obra que estamos a realizar. Se eu vier então à função imprimir, poderei encontrar uma série de listagens possíveis de comparar os desvios entre aquilo que foi o orçamento e aquilo que são os meus autos de medição. De salientar que quando eu escolho aqui a opção de auto de medição, o programa permite-me escolher qualquer um dos autos de medição que existem. Neste caso existem só 3 e, portanto, são esses que ele me dá a escolher para realizar a análise. Por exemplo, se eu quisesse ver o desvio por artigos, colocava em vista preliminar e tinha exatamente aqui, eu vou pedir um zoom um bocadinho mais apertado, e portanto tínhamos aqui que no artigo 1.1 e tínhamos os seus textos de descrição, estava previsto realizar 106 metros quadrados, no mês 1 foram realizados 64, portanto falta fazer 42. Os preços unitários considerados no orçamento e depois no auto de medição, neste caso são os mesmos porque eu utilizei a mesma base de dados, a base da empresa e não a base resultante da revisão de preços. E portanto o valor associado ao orçamento era de 715,50 € e no mês que estamos, no mês 1 que estamos a analisar, os gastos foram de 432 €, faltando portanto faturar 283,50 €. Portanto, estas listagens são também personalizáveis. Com o botão direito do rato vocês podem mudar qualquer informação, desde o próprio logotipo, os próprios cabeçalhos, dar aqui o fecheiro, mudar aqui o sítio onde esse logotipo deve aparecer, bem como o tamanho com que ele deve aparecer, e podem também mudar outras informações, indicando aquilo que pretendem incluir na vossa listagem. Okay? Imaginemos que nós não queríamos o código do artigo, nem queríamos o preço associado, a listagem passava a ser uma listagem com códigos sequenciais 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, portanto temos de jogar com essas informações, e inclusive se eu indicasse que os códigos dos capítulos só têm 2 dígitos, a numeração até passava a ser uma numeração sequencial 1.1, 1.2 para o capítulo de demolições e depois o 2.1, 2.2 e 2.3 para o capítulo de fundações, que é tal e qual como nós tínhamos estruturado o nosso orçamento. Portanto, toda esta informação também disponível em listagens para facilitar o controle da obra.